A Organização Mundial da Saúde, ela não tem um poder de determinação, mas ela sugere, ela tem essa atribuição de fazer sugestões. Então, nada que sai de lá é imperativo, é obrigatório ou tem força de lei. Tá? Agora, mas o que a gente viu? A gente viu o Supremo Tribunal Federal estabelecendo, com base no princípio federativo, e isso é importante, porque os estados se uniram em federação e o Brasil é uma república federativa, o Supremo entendeu que, em termos de saúde pública, quando em jogo questão de saúde pública, existia uma competência de união e concorrente, competência concorrente entre a União, os estados e os municípios. E o que os municípios e o que os estados federados fizeram? Baixaram uma determinação estabelecendo regras. Uma delas, evidentemente, foi o distanciamento, foi a quarentena, que são regras impositivas e obrigatórias, e que, no caso de descumprimento, cai no Código Penal que eu me referi há pouco, é o artigo 278. Então, existem em municípios, existem, se a gente pensar em Brasília, no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal baixou uma portaria estabelecendo isso. Então, e o que o presidente Bolsonaro faz diariamente? Descumpre essas determinações e, portanto, tem conduta tipificável no Código Penal. E quem cai no Código Penal fica sujeito, por parte do Ministério Público, que é titular da ação penal, a um processo criminal. O Ministério Público denuncia, o Bolsonaro tem foro privilegiado. Essa denúncia, antes de ser recebida ou rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade do Supremo fazer uma consulta à Câmara, porque na Câmara nós temos os representantes do povo, e a Constituição diz na Câmara. E a Câmara olha se o crime foi cometido no curso do mandato, ou a Câmara poderá dar essa autorização para o Supremo apreciar a denúncia e, eventualmente, processar o Bolsonaro. Então, vamos imaginar, Milton, essa denúncia esse sinal verde é dado pela Câmara, a denúncia é recebida e a Constituição diz que o presidente é imediatamente afastado, o mandato é suspenso pelo prazo de 180 dias, prazo que os constituintes entenderam que em 180 dias, com foro privilegiado, é o prazo mais do que suficiente para alguém ser julgado nesse processo criminal. O Milosevic. Esse tribunal começou muito bem, com muita força, e você, Gina, lembra bem da Carla Lapeste, que era Carla Del Ponte, que foi a primeira. A máfia chamava ela de Carla Lapeste, porque ela simplesmente, como procuradora da Suíça, o que ela fez? Ela congelou todo o dinheiro da máfia no cantão italiano suíço de Ticino. Só isso ela fez. Atuou no bolso da máfia. A partir daí ela foi jurada de morte, sofreu um atentado em Adaura, na Sicília, junto com o juiz Falcone. Por sorte, a bomba não explodiu, veio explodir depois com relação ao Falcone, que foi dinamitado, mas a Carla Del Ponte atuou ativamente no Tribunal Penal Internacional, incomodou uma barbaridade. E o que se começou a ocorrer nesse Tribunal Penal Internacional? Primeiro começou a se achar, e aí atentando à independência dele, que as decisões do tribunal ficavam sujeitas, veja que absurdo, ao Conselho de Segurança da ONU. E terminou o mandato da Carla Del Ponte, e veio depois um argentino, depois uma africana,
que efetivamente não tiveram uma atuação igual ou esperada, e o Tribunal Penal Internacional, hoje nem se fala mais dele. Mas ele existe e está lá, Tribunal Penal Internacional, que foi criado em 98 pelo Tratado de Roma, o que cabe? Evidentemente, crimes contra a humanidade. E qual é o crime contra a humanidade que a gente está vendo no Brasil? É exatamente esse comportamento do Bolsonaro que está levando ao desencontro, à desinformação, a pessoa se expondo, aquilo que se falou aí antes e que o Milton falou, de colocar as pessoas como gado para serem contaminados e depois dar anticorpos. Isso nada mais é do que genocídio. E qual é a competência do Tribunal Penal Internacional? Para crimes contra a humanidade, para o genocídio e para outros crimes. Portanto, essa representação foi feita, a Gina está falando, eu não tive conhecimento dela, mas o que vai passar? Vai passar pelo Ministério Público do Tribunal Penal. Vai passar, desculpe, mas vai passar por um aras de lá, né? O que vai dar? Só ninguém sabe. Infelizmente não vai dar, talvez, para fazer a próxima pergunta, que eu estaria interessadíssimo em saber, já que o senhor falou que quem julga não investiga, a respeito do Sérgio Moro, mas espero que isso daí seja para a próxima... Sim, é o caso da Intercept Brasil, tá? Onde se viu a promiscuidade do Sérgio Moro junto com o Ministério Público.